Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Bálsamo com Vida. Hoje é o nosso último episódio. Ah! O último episódio dessa série. Dessa série. É. E nos episódios anteriores? Vou falar isso daqui a pouquinho. Se você ainda não participou conosco do Bálsamo com Vida, não assistiu nenhum Bálsamo com Vida e você captou essa estreia aí, por acaso eu queria te contar que nós já fizemos, esse é o 8º episódio. Uau! E tem muita coisa para você beber de vida de Deus para a sua vida, porque esse é o propósito do Bálsamo com Vida. É algo que Deus nos inspirou para atender o nosso chamado como Ministério Bálsamo de Gileade, que é o chamado de derramar vida na sua vida. Então tem muita vida de Deus para você lá na nossa playlist do Bálsamo com Vida. Então eu recomendo muito que, se você não participou conosco, não assistiu os episódios anteriores, você vá lá e assista todos e compartilhe e beba muito dessa vida que Deus já derramou sobre as nossas vidas. O Bálsamo com Vida está trazendo uma série de temas que orbitam em torno do tema do nosso congresso desse ano, que vai acontecer agora, gente. Amanhã começa. Tá chegando. Meu coração está palpitando para o que Deus vai derramar nas nossas vidas. 16 a 18, sexta-manhã até domingo, o nosso congresso de cura interior. Chegou rápido, né? Muito rápido. Muito, mas muito rápido mesmo. E o tema do nosso congresso é codependência. Nós estamos trabalhando nesse Bálsamo com Vida, nessa série, na nossa primeira série, temas que orbitam em torno desse tema para nos fazer pensar, nos fazer refletir e gerar em nós expectativa do que nós vamos ter no congresso, porque o que vamos ter no congresso, oh meu Deus, vai ser o céu na terra. Deus vai derramar muita cura sobre as nossas vidas, e eu estou com o coração com muita expectativa. E esse Bálsamo com Vida, essa série, nos inspira a gerar essa expectativa, nos dando esperança, nos fazendo pensar no tema de forma objetiva, de forma clara, né? Nós já tivemos muita coisa boa. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que o tema de hoje é polêmico. Oh, meu Deus, e agora? Antes de entrar no tema de hoje, vamos orar? Pois é, antes da gente entrar no tema, a gente precisa orar, porque o tema é polêmico. Polêmico, é melhor orar. Sem oração não vai funcionar mesmo. Melhor orar, vai por mim que eu sei das coisas. Então vamos orar? Pastor Simar, pode orar por nós? Posso sim. Ora com a gente. Leva essa oração a sério. Coloca no seu coração de que a gente não está num tempo de entretenimento, que a gente está realmente entrando diante de Deus, que não é uma oração para inglês ler para você achar bonitinha. É uma oração para chamar Deus para fazer parte desse momento. Do lado de cá, do lado de lá da tela, que você receba de Deus. Tá bom? Vamos lá? Senhor, Deus de Abraão, nós invocamos a sua presença. Invocamos a sua presença aqui agora, onde nós estamos. Mas também invocamos a sua presença ali, do outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está participando desse momento. O Senhor é o Deus que não é limitado pelo espaço nem pelo tempo. Então eu sei que o Senhor está com teu filho agora, com a tua filha agora, que está participando desse momento. Então eu clamo por intervenção sobrenatural do Senhor nesse momento, em toda essa programação de hoje, nas perguntas, nos temas, que o Senhor nos toma pela mão e nos guia abertamente, tranquilamente, fazendo a gente chegar onde tem que chegar, por favor. Eu clamo para que essa pessoa que está do outro lado da tela com a gente, teu filho, tua filha que o Senhor ama, eu oro para que ele seja visitado pela sua glória. Eu oro para que a verdade a qual ele vai se expor seja uma verdade que o toque, que o abençoe, que seja ferramenta de Deus não só para a vida dele, mas também para ele usar essa ferramenta para abençoar outras pessoas. Nós nos rendemos pedindo a sua direção
para tudo que vamos fazer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso convidado especial de hoje, além do nosso convidado principal, que é Jesus. Amém. Amém. Jesus enviou para nós o Porque convidado é ele que vem com especial. vida, né? É ele que vem com vida. É ele que derrama a vida. Pastor Jucimar, nosso mentor do Ministério Bálsamo de Gileade, o meu mentor, Amém. nosso sacerdote, né? Nosso presidente do Ministério Bálsamo de Gileade, ele é muitas coisas. Tudo ele é eu pai, nessa casa. é pai, é mentor, é pastor, é sacerdote, enfim. Ele é muito especial para nós, fez Amém. um esforço para estar conosco em 4 dos 8 episódios. É verdade. Eu sou muito grata a Deus por esse esforço que ele fez para estar conosco, para ser ferramenta de Deus para derramar vida na nossa vida, trazendo direção, além de todos os outros convidados que nós já agradecemos, né, nos episódios anteriores. Nos episódios anteriores. Pastor Jefferson, pastora Lânia, a Sandra, a doutora Marília, pastora Sueli. Nós somos muito gratos a todos que participaram conosco nesse tempo. E hoje o tema para fechar, para nos inspirar, para gerar aquela adrenalina, para a gente amanhã mergulhar na unção do tema do congresso é: codependência é idolatria? Oh, meu, você viu, né? Que ela fez aquela vozinha assim para provocar. Nós Entendi. construímos algo em torno disso, né? Pensando nisso. Você sim, trabalhou sim. com a gente dependência emocional, como saber, diferenciou dependência emocional de codependência. Depois trouxe pra gente orfandade, malícia e egoísmo como bases que sustentam a codependência. Nos episódios anteriores. Falou conosco sobre interdependência, que para mim é o meu chuchuzinho, é o episódio preferido. Mas hoje nós vamos entrar nesse tema, porque eu acredito que de tudo que nós já contextualizamos e fomos inspirados a pensar sobre codependência, essa questão da idolatria é a que mais pega. Mas eu queria, pastor, que você desse, antes disso, de pensar nessa pergunta, codependência é idolatria, você consegue dar pra gente um spoiler bem pequenininho do congresso? Eu sabia que ela ia aprontar isso. Eu sabia desde o começo. Começa amanhã, a gente tá com expectativa. Joia, não, eu vou dar assim um spoiler. O objetivo e a revelação que eu estou sentindo de Deus para esse congresso tem a ver com encontrar a codependência no contexto bíblico. E, especialmente, essa teimosia da codependência nas relações humanas que teima em fazer com que um abismo chame o outro abismo. Vencer a codependência cobra da gente um gasto de energia e uma postura insistente de trabalhar no assunto, justamente porque é andar na contramão mesmo. A gente falou aqui nos episódios anteriores algumas vezes sobre... Você também gostou disso? Não, eu gostei. Você me contaminou com essa história. Então, nos episódios anteriores, nós falamos bastante sobre a força que a codependência tem. Eu lembro que no primeiro episódio a gente falou sobre a capacidade que ela tem de fascinar, como um mágico fascina a sua assistência, fazendo eles acreditar, ou pelo menos pensar na possibilidade daquilo ser verdade, quando não tem verdade nenhuma ali, é só fascínio mesmo. Então, no congresso, nós vamos trabalhar
essa força fascinadora que a codependência tem de fazer a gente ir de um abismo para um outro abismo pior. O próximo passo nunca é melhor, é pior. Mas sem ver que está piorando. Sabe, eu comparo esse padrão eu acho que eu estou indo longe demais do meu spoiler, né? Mas vai. Eu comparo essa capacidade que a codependência tem de piorar a cada momento como aquelas pessoas que são viciadas em jogos de azar e que ela já perdeu todo o dinheiro que tem. E aí ela olha para a possibilidade de na próxima mão ela recuperar tudo que já perdeu até aqui. Então ela pergunta para um dos jogadores se eles podem emprestar um dinheiro para a pessoa e ela dá como garantia uma coisa importante que ela tem, como por exemplo o carro, para tentar usar aquele dinheiro do carro que ela deu como garantia e pegou o empréstimo, para ela usar aquele dinheiro para recuperar. E aí ela perde o carro. E aí ela pensa, não, mas eu posso recuperar agora, e aí ela pede mais um outro dinheiro emprestado, dando a casa como garantia. Então não importa que horas ela resolva parar, se ela não parar agora, sempre vai piorar. Só que o jogador viciado no jogo, viciado na adrenalina de agora vai, ele está tão fascinado, tão enganado, tão envolvido na ilusão do jogo, no ilusionismo plantado no jogo, que ele não consegue ver que na próxima jogada ele perde a casa, na próxima ele perde a vida, ele vai perdendo. A codependência, ela alimenta a pessoa que está dentro com a intuição de que na próxima jogada dela ela salva a família, ela muda o relacionamento, ela melhora, ela obriga o outro a mudar de vida, a tomar uma nova postura. Então é esse fascínio que a gente vai trabalhar com ele, e por isso que o nosso tema está sustentado em cima do versículo um abismo chama outro abismo, e é isso que a gente vai trabalhar. Eu acho que tá bom, né, de spoiler, já chega. Eu acho que a gente conseguiu captar. Deu pra... É profundo o negócio. É profundo, Profundo, né? É profundo. Eu estou com uma expectativa muito grande de receber mesmo de Deus. Eu tô com uma expectativa grande, Paula, de unção. Eu tô com uma sensação de que a unção vai ser 10 vezes maior do que qualquer unção que a gente já experimentou até hoje. Uau. A minha expectativa tem a ver com o fato de que o nosso povo, ele tá muito quebrantado. Eu acho que a pandemia fez isso com a gente. É claro que tem gente que está afastado de Deus, então a pandemia afastou lá mais. Mas quem estava com Deus, a pandemia quebrantou e direcionou as pessoas. As pessoas estão quebrantadas. Sabe, tipo, o fogo purifica o ouro e tira as impurezas e o ouro fica melhor. Sim. Essa pandemia foi fogo, foi provação, foi teste, que fez gente de Deus ficar mais de Deus, quebrantar mais, abrir o coração. Então eu tô com uma expectativa muito grande. Esse povo junto, isso vai dar um mover, um derramar. Eu tô com uma expectativa muito grande nisso. Amém. Amém. Eu creio também. Eu creio. Se a sua intuição é que nós recebamos uma unção 10 vezes maior do que nós já recebemos nos nossos eventos, oh meu Deus! Oh meu Deus! Se você nunca participou conosco dos nossos eventos, nossos congressos, nossos encontros, você tem a oportunidade de ir aí na nossa playlist e ter um gostinho, porque nós tivemos o nosso congresso do ano passado, por causa da pandemia. Tá na playlist ainda, né? Transmitido totalmente online, e você vai ter um saborzinho, mas amanhã a gente já começa essa unção poderosa, então eu acredito que e o culto de domingo, o que foi aquilo de unção? Deus na terra. Vai ser um mover lindo. Tô crendo. Vamos então entrar no nosso tema? Qual é o tema? Porque nos episódios anteriores existe relação entre codependência e idolatria?
sim. Mas antes de você entender que sim, deixa eu colocar um pouco de leveza nisso. Porque, gente, a nossa, a nossa perspectiva de idolatria e de pecado, e de todos os pecados em geral, a nossa perspectiva é uma perspectiva extremamente influenciada pela moral. E a moral, eu preciso tomar cuidado porque eu tenho que me lembrar que a gente está com um público bem solto, bem pulverizado. Então, eu preciso me lembrar de explicar o que é moral, porque vai que não faz sentido para você moral. Moral, ela é o conjunto de regras que uma sociedade, uma determinada sociedade estabelece para a sua vida e para a sua convivência. Então, o que é imoral num lugar não é imoral no outro. E a moralidade, ela mexe com a alma humana de um jeito diferente. Então, o moral, ele está muito menos linkado ao certo e ao errado, ao conjunto de consequências daquele erro, e está muito mais ligado ao que todo mundo pensa do fulano que quebrou a regra e que ficou imoral. Então, é muito mais um senso de peso psicológico, de comparação, de medo de ser julgado, de medo de ser colocado na laia daquele que errou. Então, na questão moral, o erro cometido ele é punido com o isolamento, porque ninguém quer ser da laia de quem é imoral, quem erra para aquela sociedade. Então, esse conjunto de tensão psicológica ao redor do moral tornou toda a lei, todo pecado muito dar conta da moralidade, da tensão. E aí as pessoas perdem de vista o real sentido do pecado do ponto de vista da Bíblia e do ponto de vista de Deus. Especialmente porque, gente, por favor, não me interpreta mal. Eu não estou falando mal da igreja nem da religião, porque eu sei que tem um monte de gente que adora falar mal de igreja e adora chamar de religiosidade, mas só para meter o pau nas igrejas e falar mal de igreja. Não penso que eu vou entrar nessa, que eu não entro. Eu tenho certeza absoluta que Deus criou a igreja é uma bênção. Inclusive, eu também não sou contra a religião, acho que a religião é uma bênção. Mas é fato que a religião é uma coisa humana, não divina. A igreja não tem nada a ver com religião, é uma criação divina. Mas a igreja é um assunto para outro episódio. Isso. Num outro episódio, nós vamos falar da igreja. Mas o fato é que a religião, no decorrer do tempo, religião aí inclui instituições nomeadas como igreja, que são religiões também, porque a igreja de Jesus ela não é uma religião, ela é o povo de Deus separados ao redor do mundo e estão debaixo de várias religiões, de várias denominações diferentes, é o povo de Deus. Outra história. Mas religião, ao redor do tempo, ela usou a moralidade como ferramenta de controle. Então, os líderes religiosos, no decorrer do tempo, para controlar as massas, eles apertavam a moral e ameaçavam usando a moral. Eu gosto de um exemplo que aconteceu comigo há algum tempo atrás, não faz muito tempo. Eu estava chegando num evento, o evento já tinha começado, e ao entrar tinha uma mãe se degladiando com a filhotinha dela de mais ou menos uns 3 anos. A menina estava fazendo pirraça e botando a mãe no bolso. E ela não conseguia controlar a menina de jeito nenhum, a menina estava chorando. Na hora que eu cheguei, a mãe olhou para mim e fez alguma coisa assim. O pastor chegou. E aí a moça apontou para mim e a menina parou a pirraça dela e me olhou. E a mãe começou a me usar para fazer terror psicológico na criança. E a mãe começou a dizer para a menina assim: pastor não gosta de criança pirracenta não, viu? Olha como é que ele tá te olhando. Eu já ia passando quando eu percebi que ela estava aterrorizando a menina com a minha imagem. Aí voltei.
dei um beijo na cabeça da mãe, que ela estava meio agachada, beijei a cabeça dela, me agachei, olhei no olhinho da menina e falei assim, olha, o pastor é bonzinho. E beijei a testa dela e fui embora. O que eu gosto de usar essa ilustração porque ajuda você a entender o que a religião fez com os mandamentos de Deus e com a moral no decorrer do tempo. E que eu não estou criticando, sabe? Talvez no lugar deles eu fizesse a mesma coisa. E não estou criticando porque eu sei que gente não é um bichinho fácil de criar em casa. É difícil manter gente na linha. Às vezes você tem que apelar para uma ferramenta ou outra. Eu só acho que nesse apelar das ferramentas fizeram as pessoas pensarem mal de Deus, olhar para Deus, para a imagem de Deus olhando para ela de cara feia. Então, no decorrer do tempo, o pecado, o erro, o mal, foi colocado tudo nessa conta de manipulação de massa. O resultado disso é que as pessoas não olham para o pecado com a visão certa. Porque o pecado, ele é basicamente alguma coisa que faz mal para você, e porque ele faz mal para você, Deus te disse para você não fazer. Mas, no geral, foi plantado essa mentalidade de moral no pecado, uma moralidade excessiva, principalmente pela religião, para botar medo nas pessoas. E aí, esse medo não é saudável. Por que eu voltei e me agachei e falei com aquela menininha? Porque eu fiquei pensando, enquanto eu passava, que quando aquela menina for adolescente, ela não vai querer frequentar a igreja. Nunca mais. A imagem do pastor porque a imagem do pastor é de um ser monstruoso, cara feio, problemático. Por que que não me aceita. Que não me aceita, porque eu faço pirraça, porque eu não sou certa para ele. Então, essa semente semeada no coração dessa criança é a semente que vem sendo colocada no coração da humanidade como um todo pela religião para ser ferramenta de controle, porque tem uns pirracentos no meio do povo que precisa de uma cara feia para controlar eles. Mas não precisava ser Deus de cara feia, né? Podia botar outra pessoa de cara feia. Mas ao colocar Deus, as pessoas destonaram a definição de pecado. Porque a definição de pecado é bem leve do ponto de vista de Deus. Leve não no sentido de que o pecado não tem consequência. Muito pelo contrário, o pecado tem muita consequência. Mas no sentido de que essa consequência do pecado não põe Deus de cara feia. A consequência do pecado não faz Deus deixar de ser Deus. Deus ainda é Deus, Deus ainda é bom, Deus ainda é luz, Deus ainda é justo, Deus ainda te aceita. Não muda a cara de Deus. Deus continua sendo bom quando você peca. Mas então, se Deus continua sendo bom que quando eu peco, então eu não vou lidar com a consequência do pecado. Não, Deus continua sendo bom quando você peca e você vai lidar com a consequência do pecado. Mas então Deus não é bom. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Então pensa assim, imagina Deus falando para você assim, meu filho, não ponha a mão no forno que foi aquecido a 200 graus, porque você vai queimar a mão. Mandamento. Primeiro mandamento, não porás a mão no fogo quente. No forno quente. Aí você resolve ser rebelde. Não acredito em Deus, Deus não manda em mim, vou enfiar a mão no forno quente. Aí você enfiou a mão no forno quente e fez. E aí você saiu choramingando, reclamando. E falando, Deus, por que fizeste isso comigo? Aí Deus olha de lá, dá uma risada, porque se fosse Deus eu ia rir, uma gargalhada, e ia perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Absolutamente nada. Mas foi você que com essa sua boca grande falou que se eu colocasse a mão no forno quente, eu ia queimar. Aí a pergunta é, e se Deus não tivesse falado nada, ia acontecer o que com essa mão? Ia queimar do mesmo jeito. Então, é esse link que as pessoas fazem, colocando o peso e a culpa e a tensão em Deus, que não precisava. E a responsabilidade. E a responsabilidade ainda em Deus. Não, porque se ele não tivesse falado, igual aqueles meninos que a mãe briga, e aí o menino desobedecendo a mãe, correndo, cai, quebra o baço, aí olha pra mãe, todo desrespeitoso, e fala assim, essa sua boca, hein? O que a boca da mãe teve a ver com a história? O menino tava correndo, desrespeitando a lei da gravidade, caiu e quebrou o braço. Então,
antes de responder a pergunta, codependência e idolatria tem link, eu preciso desmontar essa mentalidade com relação ao pecado, porque quando você fala que uma coisa é pecado, a pessoa logo leva para o outro lado assim, não, mas não é justo. Não, mas isso não está certo. Não, mas Deus não acertou. Então, Deus não acertou nem errou, não tem a ver com Deus isso. Todo pecado e toda quebra de princípio produz um conjunto de consequências. Eu gosto de simplificar isso dizendo que se você quebrar o princípio quebra você. E eu uso como ilustração o princípio da lei da gravidade. Se você quebra a lei da gravidade pulando do terceiro andar, você vai se arrebentar lá embaixo. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Quem quebrou você não foi Deus, foi a lei da gravidade. Mas qualquer outro princípio que você quebrar, o caminho é o mesmo. Deus dá comandos, dá leis, dá conselhos, dá avisos, ajuda a gente a entender o que não é para fazer, mas não é porque Deus vai ficar melhor com isso. Deus vai continuar do mesmo jeito. Ele está dando comandos para você ficar melhor e para você não ficar pior. Uma das coisas que eu gosto de pensar sobre Deus é que o nome dele é Yahvé. A revelação sobre Deus é que ele é um ser transcendente, que está muito acima da capacidade humana de compreendê-lo e que ele não pertence à criação. Deus não é criação. Deus é criador. Portanto, essa dimensão onde a criação está, essa dimensão de tempo e espaço, Deus não pertence a ela. Deus está do lado de fora. Deus é muito grande, o universo inteiro foi criado por ele. Então, a sua mente, a mente humana, nem alcança esse Deus grandão, tão grande. Então, seria muito diminuto para ele que o meu pecado o magoasse. Não, eu pequei, então Deus agora está magoado, está chateado, ficou de mal, virou a cara, está triste. Gente, que sou um ser humano, gente normal. Seu pecado não me atinge. Eu sou humano. Seu pecado não me atinge. Mas não me atinge agora porque eu amadureci. Mas houve um momento da história que seu pecado me atingia. Eu ficava com raiva quando via os pecadores pecando. Falava, pra que pecou, cara de pau? Mas eu amadureci e desenvolvi a capacidade de respeitar o direito do outro de destruir a vida dele. É dele a vida. Então eu não posso pensar que Deus seja imaturo e pirracento, iguais os deuses gregos. Que os bichinhos são pirracentos. Não, os gregos são. Os deuses do panteão grego, de todos os deuses, são os mais pirracentos que eu conheço. Mas Yahvé não é pirracento, não fica de cara feia, não fica bicudo, não fica de mal. Ele é um Deus excelso, acima de tudo isso. Seu pecado não mexe com ele, seu pecado não afeta, não muda o humor dele, não piora a vida dele. Seu pecado afeta você. Você fica muito pior quando peca. Mas Deus é leve com isso, inclusive porque ele te deu livre-arbítrio, o direito de escolher se você quer ir para esse caminho e pagar o preço caro, ir por aquele caminho e pagar um preço mais barato. Deus te deu essa escolha. Então, para Deus, não tem essa tensão toda. E aí, quando não tem essa tensão toda, você pode pensar no pecado, em dizer que uma coisa é pecado, sem aquele sentimento de injustiça, de então Deus ficou magoado, então, quando eu fiz isso aqui. Mas isso não é justo. E é muito importante para você entender isso, inclusive, porque se você pula do terceiro andar, quebrou a lei da gravidade, por isso se machucou, precisa da ajuda de Deus, pode pedir ajuda dele. Deus não vai ficar magoado e falar assim, não vou te ajudar, não, porque você quebrou a lei. Não, Deus vai te ajudar. O que Deus não vai fazer é andar na contramão das leis criadas por ele. Não vai. Então, você caiu, quebrou a perna porque você foi rebelde, quebrou a lei da gravidade. Eu vou te ajudar, vou te curar, mas você vai sentir a dor do momento, vai passar pela recuperação. Todo o preço a pagar, você vai pagar. Eu até te ajudo e com a minha ajuda vai ficar mais leve carregar o peso. Mas que tem um peso para carregar, tem. Então, quando eu entendo isso, eu tiro essa tensão super moralista do pecado. E aí eu posso responder a pergunta, codependência é idolatria? Posso responder que sem gerar em você aquele sentimento assim, mas que culpa tenho eu se a minha mãe fez isso comigo? Se eu vim de um lar disfuncional, se eu desenvolvi a codependência?
Eu não sou culpado, Deus não pode fazer isso comigo, não pode botar isso na minha conta. E aí eu preciso ajudar você a entender qual é a relação da codependência com a idolatria, porque nem sempre codependência é idolatria, mas pode ser. E aí, para isso, eu preciso ajudar você a entender o que é a idolatria realmente. Porque nesse meio da moralização dos pecados, a supermoralização, essa necessidade de controlar o outro pelo medo e pela culpa, todos os pecados, eles ganharam pouca definição, muito mistério, porque quanto mais mistério, mais controle. Porque se eu não definir muito claramente o que é a idolatria, eu posso apontar para a pessoa e falar o que eu quiser é idolatria. Porque eu controlo ela. Então, se você ficar muito tempo em pé, é idolatria. As mães de antigamente controlavam muitos meninos, falando para eles, por exemplo, que se você comer abacaxi com leite, dá congestão e você morre. Na verdade era para um comer o abacaxi e o outro comer o leite. Né? Para facilitar as coisas. Para sobrar, né? Porque senão comia tudo. Aqueles meninos comiam, né? Naquela época, gente, pelo amor de Deus, quanto que comia aqueles meninos. Mas o fato é que essa ferramenta de controle do outro, pintando as definições de uma forma estranha para poder facilitar depois a manipulação, vem sendo praticado na religião, na história toda. Então, o que é na base idolatria? A idolatria ela está diretamente ligada ao caráter de Deus. Tem uma característica no caráter de Deus, na pessoa de Deus, como ser, que é o fato de ele ser o Deus único. A oração do Shema Israel define essa característica de Deus, que ele é um Deus que ele é todo luz. Então, quando ele é o Deus de alguém, por isso que ele é único, quando ele é o Deus de alguém, ele não pode ter um outro Deus disputando lugar com ele. Por que ele não pode? Porque ele é o Deus da luz, e onde há luz não há treva nenhuma. Então, se Deus é o Deus de uma pessoa e essa pessoa arranja um outro Deus para ser Deus dela também, Yahvé sai. Não sou mais seu Deus. Por quê? Porque você arranja outro Deus. Isso, no relacionamento com outros deuses, não tem problema. Por exemplo, uma pessoa podia ser devoto de Zeus e ao mesmo tempo ser devoto de Odin. Ao mesmo tempo ser devoto de Baal. Não tinha problema. Ser devoto de Poseidon. Ela podia ter vários outros deuses. Mas Yahvé não. Uma das características marcadas por ele, desde que ele se revelou como Elohim, é a característica de ser um Deus único. Deuteronômio chama essa característica de zelo. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso. E a palavra zeloso para aquele momento da história significava ciumento. Uma pessoa violentamente ciumenta que não aceita que o namorado conversa com a amiga sozinho. É essa a ideia de zeloso. Tiago falou essa mesma ideia, usando a mesma palavra no Novo Testamento, dizendo: ou vocês não sabem que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem intensos ciúmes. É a mesma ideia. Mas isso é uma figura de linguagem. Deus não tem ciúme, porque ele transcende, ele é muito mais do que essa natureza humana ciumenta. Mas é o jeito que aquele povo tinha de explicar o ciúme, de explicar a unicidade de Deus. Deus é luz. Se você trouxe treva para dentro de casa, ele não vai ficar. Para Deus ficar, você tem que dizer: eu não quero treva. Aí ele mesmo bota as trevas para fora, porque ele é desse. Mas você tem que escolher ele e não escolher as trevas. Então, quando você escolhe as trevas, ele não fica, ele sai. Nessa característica desse Deus, essa característica dele de ser um Deus único, é daí que surge o pecado chamado idolatria. O que é idolatria? Idolatria é trazer uma outra divindade, um outro ser que ocupe com Deus o lugar dele na sua vida. E por que a idolatria é chamada de pecado? Ela está classificada entre os pecados. Porque é uma coisa que te afasta de Deus. Ela é tão séria para o mundo espiritual que Balaão usou essa ferramenta para abrir os portais para que Balaque
pudesse fazer o mal para Israel. Essa história está em Números, capítulo 22, 21 e 22 de Números, no Velho Testamento. Israel ia passar na terra de Balaque, o rei de Moabe. Israel ia passar ali e pediu permissão para o rei de Moabe, dizendo: a gente vai passar, mas a gente não vai pegar nada, não vai mexer com nada, vamos só passar na sua terra. A Paula tá rindo porque era mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000. Dá uma passadinha básica. Assim. Aí ela tá pensando que se na passagem de mais de 1 milhão de pessoas, cada um pegar uma laranja, acabou a plantação do povo. Só uma, ninguém vai pegar mais down, só uma laranja e pronto. Ela tá rindo por causa disso. Mas Moisés, que era uma pessoa muito otimista, prometeu para Balaque que ninguém ia pegar nada, Verdade. Que eles iam passar tranquilinho por ali. Balaque não caiu na conversa de Moisés e ficou preocupado, pensando assim: se o povo passar pela minha terra, acabou, não vai sobrar nada aqui. E aí Balaque resolveu contratar Balaão, um feiticeiro, para amaldiçoar. Balaão veio e falou: não dá para amaldiçoar esse povo porque eles são de Yahvé. Yahvé não deixa, é poderoso demais. Balaão até tentou, mas não deu conta. O resultado disso é que Balaque botou mais grana na conversa, chamou Balaão: Balaão, eu pago mais, vão amaldiçoar o povo. E aí Balaão disse: eu conheço um segredo desse Deus. O segredo dele é que ele é Deus único. Então ele só fica na vida de alguém, ele só fica como Deus de um sistema se ele for único. Se a gente fizer o povo escolher outro Deus, ele sai. Quando ele sair, a gente pega o povo e Balaque topou, pagou caro. Balaão ensinou para ele como fazer. E como fazer? Preparar uma festa, convidar todo o povo para a festa, e na festa teriam atitudes onde eles onde eles aceitariam outras divindades. Como é que aceitariam outra divindade? Comendo a comida do Deus, dançando a música do Deus, cantando a música do Deus, se envolvendo com as prostitutas e prostitutos cultuais. Essas ações deles diriam para o mundo espiritual: eu tenho um novo Deus. Eles não precisavam dizer assim: eu não quero Yahvé na minha vida. Eles só precisavam se envolver com outro Deus. Por quê? No caráter de Yahvé, porque ele é luz, não é permitido que ele fique junto com as trevas. Ele não se permite. Mas não é uma permissão, gente, moral. Não tem a ver com moralidade aí. Tem a ver com natureza. Eu gosto de ilustrar isso numa sala escura. Você acende a luz, não tem mais escuridão. Aí você apaga a luz, não tem mais luz. Então você tem que escolher: ou você tem escuridão ou tem luz. É da natureza da luz não ficar junto com as trevas. Então Deus não fica na vida de alguém que escolheu o mal, que escolheu as trevas. Ele não fica. E por causa disso, a idolatria é um cancelador, é um separador de Deus. Foi o que aconteceu naquela época. Balaão aproveitou que Yahvé deixou de ser o Deus de Israel naquele pequeno momento e liberou uma maldição. Morreram dezenas de milhares de pessoas. Se eu não estou enganado, foram 24 mil soldados que morreram num dia por causa da praga de Balaão, porque Yahvé não ia mais proteger o povo, não era mais o povo dele. Essa natureza de Yahvé é que estabelece a idolatria. Então, o que é idolatria? Idolatria é escolher alguma coisa que não seja Yahvé para ocupar o lugar dele. O lugar dele de divindade, de centro, de pessoa, e ser mais importante da sua vida. Entendendo a idolatria como um pecado e desconectado da pressão moral ligado a ela, você consegue entender claramente por que codependência é idolatria. Porque o que acontece na codependência? Na codependência, minha fonte é a pessoa que eu escolhi para viver na codependência. Meu objetivo de vida é controlá-la de forma obsessiva, obcecada. Eu quero controlar a pessoa, não quero deixar ela viver a vida dela, porque eu não acredito que eu consiga viver sem ela. E eu não acredito que ela consiga viver sem mim. Então, a única pessoa que eu confio de verdade nessa história toda sou eu, para controlar ela, porque ela é minha fonte. Porque, na verdade, não é nela também que eu estou confiando. Porque se eu estivesse confiando naquela pessoa, isso ainda seria menos doentio, porque eu ia confiar nela e me entregar e deixar ela me dar o que ela conseguisse na hora que ela
pudesse. Mas não é nela que eu confio. Na codependência, eu confio em mim para controlar ela, para ter tudo que eu preciso. Então, por isso que é tão pesado a relação codependente, porque eu não liberto o outro não está livre, o outro é meu refém, meu escravo. Eu controlo ele para que ele esteja disponível quando eu precisar, e toda vez que eu preciso, que ele não está disponível, eu sofro, eu me angustio, porque a dor que eu sinto é a dor de eu não estou no controle, é a dor da impotência, do luto de eu perdi alguma coisa que era minha. Então, nesse sentido, eu tiro Deus do lugar dele. Deus não é alguém que é o meu supridor, que é o meu cuidador, que me abençoa, que me cerca. Deus é só uma ferramenta que eu uso para controlar o mundo, para ter tudo que eu quero. Não. O Deus dessa história codependente, em geral, sou eu. Então, por isso que na codependência rola uma espécie de narcisismo, mesmo que seja um narcisismo disfarçado, porque a nossa visão geral de narcisismo é do sujeito que se acha o lindão, o todo-poderoso, o bonitão. Mas tem um narcisismo disfarçado que é a sensação de que eu controlo o meu mundo. Então eu sou Deus, eu faço a vida funcionar. E não só a minha vida e a vida do sistema ao meu redor. Então tem um narcisismo aí operando. Eu vejo grandeza, mesmo que eu disfarce a sensação de grandeza, eu não acredito que o mundo funciona bem sem mim. Uhum. Isso é idolatria porque eu tiro Deus do lugar dele. E meu objetivo ao mostrar a codependência como idolatria não é moralizar a questão e nem fazer a pessoa sentir culpa e ficar com medo. Ai meu Deus, e agora? Eu pratiquei idolatria, mas o que eu vou fazer? Eu vou sair da codependência, eu não vou conseguir, eu não sei se vou. Não é para moralizar, é só para olhar o peso que a codependência tem e começar a trabalhar na contramão dela. No momento em que você decide na sua cabeça, no seu coração, você toma uma postura e diz: Deus, você é meu Deus, eu estou aqui na guerra contra a minha codependência, não venci ela ainda, mas o Senhor é meu Deus. Na medida em que você diz isso para Deus, toma uma postura, sua decisão já põe Deus no lugar dele. E mais, ele vai te ajudar a vencer a codependência. Mas aí é muito importante seguir em frente, lutando contra a codependência diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, lutando contra a codependência, porque tirar o padrão de comportamento codependente não é uma coisa instantânea, é uma coisa progressiva, construída. Eu precisava, Paula, explicar isso da idolatria e da codependência para não moralizar e as pessoas ficarem com a sensação ruim. Sim. Porque, em geral, quando você fala de pecado debaixo dessa tensão, as pessoas param de pensar e começam a sentir medo, e culpa, e peso. E ela não pensa mais. Em vez de se concentrar em resolver o problema, ela se concentra em se autopunir, em sofrer, em entrar para dentro de si e ficar morrendo de medo de tudo. Por isso que eu precisava fazer essa construção toda. Então, tem muita idolatria na codependência, gente. Muita. Tem uma tendência fortíssima de idolatria na codependência. Mas não é uma coisa simples. Então, a minha direção é: toma a postura de botar Deus no lugar dele e comece a trabalhar contra ela, contra a codependência. Mas com leveza, sem peso, sem aquele sentimento de eu tô tão ruim que agora eu tenho que me jogar da ponte. Não faz isso. É verdade. Eu acho que o mais pesado, eu acho que, não vou dizer o mais pesado não, vou começar de um outro ponto. Eu acredito que o que mais nos engana, que causa auto-engano nessa questão de não romper com a codependência, é justamente dizer assim: não, eu sou de Deus, eu tenho Deus, eu quero Deus, eu não idolatro outra coisa, Deus é meu Deus, eu não tenho outro Deus além do Deus de Abraão, Deus, não tem, Jesus é o Senhor da minha vida. E não se abre para ver essas questões, né, que nos embriagam, assim como o povo de Israel foi enganado, passando pelas terras de Balaão, eles foram enganados. Eles não rejeitaram Deus, ou seja, Yahvé continuava sendo o Deus da vida deles. Inclusive, se você encontrasse alguém lá na festa de Baal Peor, que era o Deus daquela região, se encontrasse alguém lá no meio da festa, né, dançando a música do Baal, comendo a comida do Baal, e perguntasse para ele assim: qual é o seu Deus? Ele ia falar assim: é Yahvé.
Mas estava no Naquele culto momento não era. para Baal. Ele estava no culto para Baal. Dessa mesma forma, eu acredito que nós somos muito ludibriados, enganados nesse tempo. Sim. E aí nós sabotamos o nosso crescimento, nós sabotamos o romper com esse sistema codependente, romper com o adoecimento emocional meu, o adoecimento emocional do meu contexto de relacionamentos, porque eu não me abro para entender com essa visão, né, de que a idolatria tem uma questão que não é só moral, e que o pecado não é só moral, e que eu não preciso rejeitar Deus para ter um outro Deus na minha vida. Eu acho que o pulo do gato foi isso. Eu não preciso rejeitar Deus, não, porque Deus é meu Deus. Ok, Ele é seu Deus, mas quantos outros deuses você tem tido na sua vida? Aí, se botar outro Deus, rejeitou o Deus verdadeiro. Porque é da natureza dele, é uma característica dele. Ele é Deus único. Então, ele só está se só tiver ele. E não é uma coisa assim, Deus ficou com raiva de você e foi embora. Não tem nada a ver com raiva, tem a ver com natureza. Isso é uma lei, uma regra espiritual. E quando eu me permito fazer essa avaliação e admitir que eu tenho colocado outros deuses na minha vida, que não somente Yahvé, o meu Deus, eu paro de abrir mão de mim, que às vezes o que pesa na consciência é, não, já que eu estou idolatrando, já que Yahvé não é meu Deus, eu vou desistir de tudo. Aí é outro extremo. Para estragar tudo mais ainda. É um extremo de não admitir, de não se abrir, não se permitir, ver que tem colocado outros deuses na sua vida. E o outro extremo é, já que eu estou idolatrando, já que Deus não é meu Deus, já que Jesus não é meu Senhor, eu vou abrir mão de Jesus. Não, gente. Na verdade, é na hora de chamar Deus para dentro. É essa hora. Inclusive de admitir que você não está conseguindo. Tipo, Senhor, eu te quero. O que eu quero para minha vida é você. Eu não quero colocar outro Deus, mas olha só como é que eu tô amarrado aqui. Me ajuda, me salva. E Deus salva. Todas as vezes. A codependência nada mais é do que um vício emocional, né? Sim. E aí, todos os padrões de vício, Deus pode transformar na nossa vida. Curar. Precisa de um processo. Sim. Todo vício emocional precisa de um processo para tratar, né? Sim. E aí, quando eu me permito olhar com esse olhar que você está trazendo para a gente, de pecado, sem a moralidade, de trazer a versão moral certa, de trazer a questão da idolatria como um pecado, eu consigo ter forças para não abrir mão de Jesus e trazê-lo para dentro da minha vida para poder começar um processo de... Por uma questão de decisão, toda vez que você decide, você tirou o ídolo do lugar dele. O poder do ídolo também, Sim. né? Toda vez que você decide. É aí que Deus entra e te ajuda e te socorre. Amém. Glória a Deus. Eu Amém. Estou com muita esperança. Amém. Eu estou muito grata a Deus por tudo isso que Ele revelou para nós até aqui. E eu acredito que nós vamos receber muito mais ferramentas de Deus nesse nosso congresso. Estou crendo também. Nós falamos nos episódios anteriores dos nossos cursos Rompendo com a Codependência, que são ferramentas. Nossos cursos são ferramentas fantásticas. Nós também trabalhamos um curso que eu acho que vale a pena citar, pastor, que é o Ressignificando Crenças. Bom, muito bom. Além do curso Rompendo com a Codependência, dentro desse processo de crescimento, de amadurecimento, nós trabalhamos também um curso que também tem 11 aulas, todo ministrado pelo pastor Josimar, que é o Ressignificando Crenças, que nós trabalhamos ali homens e mulheres de Deus que foram transformados em sua visão, que Deus trabalhou nas suas crenças emocionais para que eles se tornassem homens e mulheres de Deus melhores. Já eram homens e mulheres de Deus escolhidos, mas Deus moveu. Então nós trabalhamos ali 11 personagens. Verdade. Daniel, que é o seu preferido, Paulo, José, Manassés, os dois Manassés, o filho de José e o Manassés, filho de Ezequias. Vários homens que Deus mostrou a fragilidade, a nudez deles, né? A palavra de Deus é tão fabulosa que ela não esconde.
a nudez e a fragilidade emocional, o contexto tóxico e codependente das famílias que gerou marcas, feridas emocionais, e aquele homem escolhido por Deus estava colocando em risco a sua missão por causa desse contexto adoecedor. E aí Deus intervém, trazendo para nós uma esperança de que, como ele trabalhou com esses personagens, ele pode trabalhar com a nossa vida, trabalhar em nós, né? Então, recomendo muito também o curso Ressignificando Crenças. Você pode fazer também através de módulos, o Rompendo com a Codependência 1, Rompendo com a Codependência 2, que nos contextualizam. Nós trouxemos essas referências para te ambientar, você que está buscando ferramentas para não só crescer pessoalmente, mas para cuidar de outros, né? Os cursos do Ministério Bálsamo têm essa visão de capacitar pessoas para cuidar de pessoas. Então, nós estamos trabalhando essas referências com você, estamos trazendo no Bálsamo Convida para você essas referências para te ajudar a se tornar uma versão melhor de você, como diz o meu mentor, mas também para você ter ferramentas de Deus para ajudar outras pessoas. Amém. Amém? Verdade. Pastor, nós terminamos o nossa Ah! primeira edição do Bálsamo Convida. Mas nos Poxa. episódios anteriores, Vai ser legal no nossa próxima edição do Bálsamo Convida a gente falar da edição anterior. Ó, já fica a dica. na edição anterior. Mas eu quero... Mas eu gostei mais nos episódios anteriores. mas o episódio faz parte da edição, né? Da Edição. série. Então tá. Na série anterior... Entendi. Então tá. Mas eu quero, antes da gente orar, porque eu acredito que A gente precisa encerrar com oração, a gente né? precisa encerrar com oração, inclusive encerrar com oração para Deus alcançar mais pessoas nessa ferramenta que é o YouTube, né? Que nós Amém. Estamos nessa plataforma. E no congresso. Porque vai ter um o derramar nosso grande. congresso, você está convidado a participar conosco de amanhã até domingo. Então, eu quero recomendar você a se planejar dentro da nossa programação, que já está disponível no nosso site, balsamodeviagem.com. A gente tá no canal do Bálsamo, né? Estamos no canal. Então é aqui. É aqui mesmo. no canal. Quero que você se programe para participar, não assistir o congresso. Participar. Participar da Cultuar com a programação. gente, receber de Deus. De verdade, desde o louvor, porque Deus está movendo e está fazendo coisas lindas, trouxe canções que nos inspiram, a palavra e toda a programação. Se programe para participar ao vivo conosco, porque Amém. vai ser um mover, uma unção especial nesse tempo. E você participando ao vivo, tremendo. você recebe muito mais da unção. Amém. Quero te recomendar também, se você não assistiu os episódios anteriores, você assistir e compartilhar esse episódio com esse tema que você viu, que é profundo, que traz um despertar espiritual muito grande para nós. Compartilhe com seus contatos, nos seus grupos, compartilhe com outras pessoas, faça mesa redonda de compartilhar essas verdades, porque isso sedimenta, isso fixa tudo aquilo que nós trouxemos aqui, que o pastor Josimar, com graça, com unção, com muita inspiração de Deus, trouxe para nós, abrindo a nossa visão para esse tema que é tão importante. Então, eu quero fixar que você pode compartilhar o Bálsamo Convida, a nossa playlist completa, que você pode participar conosco do nosso congresso a partir de amanhã, convite especial para você. Nosso preletor oficial é o pastor Josimar Ramos, então nós vamos ter muito mover de Deus. E eu queria encerrar com oração. Pastor, pode encerrar orando por nós, mas também no sentido de orando por tudo que Deus vai fazer na nossa vida a partir de amanhã? Sim, posso, perfeitamente. Conta comigo. Vamos orar, gente? Eu insisto na fala da Paula de que você precisa ir para o congresso, mesmo você que for online, com o coração de quem vai participar e não com o coração de quem vai assistir. Gente, tem um monte de gente produzindo conteúdo para a internet.
A gente não está não produzindo conteúdo para a internet. A gente está liberando a palavra de Deus sobre a sua vida. E isso faz uma diferença enorme. Porque a intenção do coração muda tudo quando se trata de mundo espiritual. Então, quando você se você vai no online, vai precisar fazer um esforço maior. Mas precisa fazer esse esforço de entender que não é conteúdo de internet que você está consumindo. Você está participando de um momento de sobrenaturalidade. Aí, a glória de Deus operando naquele lugar entra na internet e chega em você. Porque Deus é onipresente. Então, você vai participar junto como se estivesse lá e receber unção como se estivesse lá. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por nós, oramos com gratidão por toda a equipe que trabalhou aqui com a gente, na produtora, produzindo esse material, trabalhando conosco durante toda essa série. Eu agradeço ao Senhor por a gente conseguir chegar nesse último episódio. Agradeço ao Senhor por nos ligar e fazer a gente viver numa interdependência tão boa, numa relação tão funcional nesses dias de produzir esse material. E eu oro, Senhor, pela pessoa que está do outro lado da tela, participando desse conteúdo, recebendo essa verdade de Deus para a vida dele. Eu oro por essa pessoa para que a graça, a verdade e a revelação entre na vida dela como uma espada cortante. Amém. Uma espada de 2 gumes que chega no espírito e derrama vida, derrama força, produz mudança, transformando essa pessoa numa versão melhor dela mesma. Em nome de Jesus, age em nós. Ser o congresso que já vai começar. Cumpre teu propósito nesse projeto. Amém. Faz a unção ser derramada poderosamente. Faz as pessoas e as vidas beberem de Deus e crescerem e avançarem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feito. Deus abençoe você.